todos, mais uma vez gostaria de agradecer a todos que vêm assistir meus vídeos. Peço desculpa por ter demorado tantos meses em postar outros vídeos e convido vocês a conhecer meus livros que estão postados no Clube dos Autores. Inclusive, gente, fiz a primeira tradução da primeira parte do Talmud Berahot, na linguagem mais tranquila, do Sefer Or HaHaim, que tem muito misticismo, muito bacana, muitos segredos da Torá. Já fiz a segunda porção da tradução do Zorra, tá tudo isso lá no Clube dos Autores. Dessa força, ajude aí o canal, tá bom? Compartilhe se você gosta. Afinal de contas, não seja egoísta, compartilhe luz. E eu venho falando muito as diferenças do judaísmo para o cristianismo. Desminto muita coisa do cristianismo, não por raiva, não porque eu quero desmoralizar o cristão, não porque é por maldade. Gente, não é isso. Mas vocês têm que entender que nós, judeus, nós sofremos muito com mentiras de cristão. Eu não estou falando que você, cristão, é mentiroso. Eu estou falando que há muitos líderes de vocês mentem, inclusive, para vocês mesmos. E nós, se você vê uma mentira, você não pode ficar simplesmente calado. Você tem que tomar uma decisão. E hoje eu vou citar aqui, tá? Uma passagem de Jesus e vou desmentir, tá? Não quero que vocês se irritem, gente. Quero não, gente. Eu peço que vocês reflitam, tá? E confirmem o que eu tô falando aqui. Vai lá nas passagens. João, capítulo 14, versículo 6, está escrito o seguinte: assegurou-lhes Jesus. Quer dizer, o próprio Jesus falou dele mesmo, igual o presidente aí faz, né? Ele dá a medalha para ele mesmo, não precisa ninguém reconhecer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Bom, aqui está dizendo, o próprio Jesus, ele afirma que ele, a única coisa que ele tem como prova é a palavra dele, que ninguém consegue chegar a Deus se não for através dele, ou seja, tem que aceitar ele. Ele não deu mais nada de prova. A prova foi simplesmente a palavra dele. Foi isso. E é tão interessante essa história, como as pessoas cegamente, né? Eu sempre falo isso, eu falo, gente, é impressionante a mentalidade de um cristão. Eles leem pouco o Antigo Testamento. Quando leem, eles veem as maravilhas de Kadosh Baruch Hu, do Eterno, e uma magiquinha aqui de Jesus responde, oh, né? Por exemplo, o Eterno, quando foi tirar o povo de Israel do Egito, Mitzraim, primeiro ele humilhou o Egito, mandou 10 pragas, humilhou o faraó, humilhou o Egito, tirou o povo, abriu o mar vermelho, deu a Torá, castigou as nações, castigou Ameleque, castigou Balaão. Ele deu um show, fez um monte de sinais subir no nível da cabeça do hebreu, fez o povo, nosso povo ouvir som, tudo, só não viu imagem, tá, gente? Deus não tem imagem. E para falar, ó, eu sou o vosso Deus. O que Deus estava querendo dizer? Ó, gente, todas as forças da natureza, apesar deles acharem que é Deus tal, quem controla sou eu. Eu que criei, eu que controlo. E por que não pode se comparar o poder de Deus com as mágicas de Jesus? Porque quando você vai lá em Êxodo, quando Moshe Rabbeinu chega de volta para o Egito para dar o recado para o faraó, conforme o Eterno tinha ordenado, a Torá conta que Moisés pegou o cajado, jogou, o cajado virou uma serpente, e os egípcios, através de mágica, também fizeram. A Torá conta que Moisés, a primeira praga, o sangue, os egípcios também fizeram uma mágica lá e diz que também transformaram a água em sangue. Até a terceira praga, a Torá diz que os egípcios também conseguiram imitar através de mágica, ou seja, de truque, de ilusionismo. É isso que a Torá está falando. Mas quando chegou em mudar, em controlar literalmente a natureza, eles não conseguiram. É a hora que eles tiveram que admitir para o faraó. E se você for olhar, Jesus é a mesma coisa. Só que quem criou o cristianismo, eles foram tão cruéis para manipular, que eles tentam falar que ele ressuscitou um morto, Lázaro. E é tão interessante que, se ele ressuscitou um morto, por que só fala que ele some?
Não era para esse Lázaro ir atrás de Jesus, né? Nossa, ele me ressuscitou e tal. Não. É sempre assim, para quem estudou um pouco de português, para quem estudou um pouco de história, quem tem um pouco de raciocínio, percebe que ali é uma fraude, é uma mentira. Mas vamos supor, né? Vamos supor que seja verdade. Bora ver o que o Taná, o Antigo Testamento, que desde Gênesis a Malaquias sempre fala de um único Deus, só fala, eu sou o seu vosso Deus, eu sou Deus. Em momento nenhum ele fala que tem um filho que vai morrer. Em momento nenhum ele fala que as pessoas têm que adorar o Messias, que o Messias vai ser Deus, que o Messias vai ser ele. Eu sei que vai vir alguns messiânicos falsos judeus, vão citar algumas coisinhas que eu vou esperar só para me rebater, mas vamos aqui focar nessa parte aqui. Mas quando você vai lá no Tanar, lá em Isaías capítulo 45, versículo 22, olha o que o próprio Deus fala. Olhai para mim, sereis salvo, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele não está falando aqui para o meu filho e sereis salvos. Porque, pois Jesus afirmar isso, tinha que ter alguma coisa lá no Antigo Testamento para dizer que ele é o Messias de Deus. Não, Deus está falando, olhar para mim, e sereis salvo vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele não está falando, olhar para mim, olhar para nós, olhar para o meu filho e sereis salvo, porque eu e ele somos Deus e não há outro. Não, Deus está falando muito bem. Aqui não dá lugar para Jesus, não dá lugar para outro Deus, não dá lugar para um filho que tem que ser adorado. Não dá lugar, não dá lugar. Olha o que está escrito também em Isaías no capítulo 46, versículo 9. Lembrai vós das coisas passadas desde a antiguidade. Por que Deus está falando? Deus está falando só, gente, lembre que quando eu comecei a conversar com os patriarcas, eu não falei de outro Deus, eu não falei de filho, eu falei de nada. Ele fala que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Então, naquela parte, Jesus fala, eu e o meu pai somos um. Deus acaba de desmentir aqui, ó. Não há outro semelhante a mim. Gente, vocês têm que ter essa consciência. Se vocês, antes de ficarem culpando os judeus, culpando nosso povo, vocês primeiro têm que ver o porquê que nós não acreditamos, né? Olha bem, está escrito lá em Ezequiel, acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem, não Deus, na mão dos que te trapassam. Ou seja, você vai falar que é Deus e não vai morrer? Porque Deus que é Deus não morre. É isso que Ezequiel está falando. Um Deus não morre. Então, mesmo que você vai chegar e falar, eu sou Deus e ninguém vai te matar, se você conseguir fazer isso, é Deus. E Jesus, não, morreu. Né? Oséias 11:9. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Então aqui, em todo o Torá, todo o Taná, sempre deixa bem enfatizado que Deus não tem filho para morrer pela humanidade, que não, Deus não precisa que você precisa acreditar no filho dele para chegar nele, ele deixa muito, e na verdade Deus até gosta que você tenha intimidade com ele. Então, é muito importante vocês terem essa consciência. Se vocês querem realmente servir a Deus, se vocês se dizem, eu sou um homem ou uma mulher de Deus, seja primeiro sincero, parem de mentiras. Não vai, pela mentira você só engana vocês. Só vocês. Vocês têm, e olha, eu dei aqui as referências bíblicas. Tem que ser muito desonesto para não conferir as referências bíblicas que eu coloquei aqui e vir aqui nos comentários do canal falar coisas ruins. Então, gente, vamos ser honestos. Não brinque com a alma de vocês. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, tá? Não se esquece, vai lá no Clube dos Autores, conheça meus livros, vai ajudar bastante o canal, tá bom? E se você quiser ajudar o canal, seja membro. Shalom e até o próximo vídeo.